Sou João Pedro, estou no quarto ano de agronomia, sou bolsista da Fundação Araucária, orientado pela professora Inês Cristina, e vou apresentar meu trabalho, Épocas de Semeadura e Atraso na Colheita no Desempenho Agronômico de Trigo. O trigo, desde seu primórdio no crescente fértil do Egito, é considerado uma cultura alimentícia, e até hoje ela é considerada como um dos maiores componentes da dieta da população mundial. O Brasil ele tem um alto potencial de exploração dessa cultura, porém é freado por fatores abióticos e bióticos. Entre esses fatores está a resposta da cultura aos fatores ambientais, que pode causar perdas. Assim, para reduzi-las, deve-se conhecer bem os estados fenológicos da cultura, procurando implantá-la em épocas que não sejam limitantes para sua produtividade, procurando sempre posicionar o seu período crítico em situações adequadas para sua produção. A maturidade fisiológica é quando o grão se desprende da planta-mãe e tem um máximo de massa e de germinação, porém ela não pode ser realizada a colheita nesse estado devido à alta umidade. Assim, o grão permanece no campo para perder essa umidade até seu ponto de colheita. Durante esse armazenamento, o grão pode sofrer intempéries, como alta umidade relativa e chuva, que atreladas a altas temperaturas podem proporcionar germinação na espiga, que podem causar problemas quantitativos e qualitativos. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é a melhor compreensão dos efeitos ambientais no desempenho agronômico de trigo, conhecer o genótipo em relação ao seu atraso na colheita, escolher a melhor época de semeadura e programar a operação de colheita. O trabalho foi realizado na Fazenda Escola da Universidade Estadual de Londrina, na cidade de Londrina, Paraná. Foram realizados 2 experimentos em blocos totalmente casualizados com 4 repetições. Essa é uma foto feita de drone da área experimental. A cultivar utilizada no trabalho foi a BRS Sanhaço. Foi implantada com 300 plantas por metro quadrado nas 2 épocas de semeadura. Foram feitas a correção com o formulado NPK 25-20 e aplicação de cobertura de ureia, 40 kg por hectare, e a utilização de irrigação suplementar a partir da emergência das plantas. O controle de plantas invasoras foi feito com a aplicação de herbicida no período crítico da cultura. A colheita foi feita na sua maturação de colheita com 16% de umidade. Após a primeira colheita foram realizadas outras a 7, 14, 21 e 28 dias após essa maturação de colheita. As avaliações efetuadas foram acamamento, degrau natural e os componentes de rendimento, número de espigas por área, peso do hectolitro, número de grãos por espiga, massa de 1000 grãos e produtividade. Essa é uma imagem das 2 épocas de semeadura, antes da colheita da primeira época de semeadura. Esses são os dados meteorológicos, temperatura e precipitação durante a execução do experimento nas 2 épocas. Os dados foram submetidos às análises de normalidade e homogeneidade de erros e posteriormente às análises de variância, teste de comparação de médias e análise de regressão. Não foi observado degrau natural na área, porém foi observado sim a presença de acamamento, em um bloco em cada época, sendo 35% na primeira e 5% na segunda época de colheita. Se acredita que seja a sua posição que proporcionou uma maior incidência de ventos ou uma aplicação exagerada de nitrogênio. Para os componentes de rendimento, o número de espigas foi maior na primeira época devido à chuva, que proporcionou o maior perfilhamento da cultura. Já para os componentes produtividade, peso de 1000 grãos e peso do hectolitro, foi observados melhores resultados a partir do 14º dia na segunda época de semeadura, devido à maior incidência de brusone e de geada na etapa vegetativa da primeira época, que proporcionou o melhor rendimento de grãos para a cultura. Para as épocas de colheita apenas, a variável o peso do hectolitro apresentou um ajuste de regressão para as 2 épocas de semeadura, com um comportamento linear decrescente de acordo com o maior tempo de armazenamento do grão no campo, contendo perdas de 13,5%. A produtividade na primeira época de semeadura apresentou ajuste linear decrescente, devido ao menor peso de grãos e ao menor número de grãos por espiga, de acordo com o atraso na colheita, e a presença de grãos xoxos, devido à geada e ao brusone. O peso de grãos apresentou um ajuste quadrático para a primeira época de semeadura, tendo o maior peso na maturidade de colheita. As conclusões são que a produtividade e a qualidade dos grãos é maior em semeadura tardia, com previsão de geada e incidência de brusone. O atraso na colheita tem um efeito sobre produtividade e peso de hectolitro, sendo recomendado a colheita até 7 dias após a maturação de colheita. As referências utilizadas. Os agradecimentos à professora, Fundação Araucária, UEL e Governo do Estado do Paraná pela disponibilidade da bolsa.